Voltou. Esqueci de pausar aqui. Bora. Tá gravando? Tá. Vamos lá. O próximo tópico é justamente sobre nível de base e a preservação da vegetação das margens. Um minutinho só. Vamos lá. Nível de base. Ao seguir o caminho entre a nascente e a foz, os rios escavam seu leito aprofundando vales. Ao longo do tempo, a escavação chega a um limite de profundidade intransponível. Quando isso acontece, dizemos que o rio chegou ao seu nível de base. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: eu não falei para vocês que o rio ele vai escavando, jogando sedimentos do seu leito. Leito é o fundo do rio. Não tem a piscina? O rio não é uma piscina, tá? Só estou fazendo uma comparação aqui para vocês entenderem. Mas imagine uma piscina, e aí vocês mergulham. Lá embaixo não tem o fundo da piscina? Então, o fundo do rio é o seu leito, tá? E o rio, principalmente em porções mais altas, ele vai escavando esse leito, jogando esses materiais para cima. E conforme ele vai fazendo isso, ele vai aprofundando cada vez mais esse leito, até que ele chega num ponto que ele não consegue mais escavar. Ele chegou no limite. E qual é o nome que a gente dá para esse limite? Nível de base. Tá? Então, o nível de base é o limite, né? É quando o rio não aguenta, não consegue mais escavar. Já chegou no limite do seu leito. Tá? Leito que é o seu fundo. Ali, ó, escavando, aí ele olha e fala, pô, daqui para frente eu não consigo mais escavar nada. Isso é o nível de base do rio. O ponto final, o limite, quando o rio não consegue mais escavar o seu leito. Tá? Esse é o nível de base. Vamos falar agora de um fenômeno bem chato, bem complicado, né? Bem triste, inclusive, que é o assoreamento. O que é isso? É o desmatamento das margens do rio, mata ciliar, para a agricultura e para a construção de casas. Você tem um rio, né? E eu não falei que o rio ele transborda e aí ele torna as suas margens muito férteis. E isso gera o quê? Isso gera a formação de vegetações no entorno desse rio, nas suas margens. Essa vegetação que vem imediatamente depois do rio é o que a gente chama de mata ciliar, matas ciliares. E essas matas são responsáveis por segurar as raízes dessa vegetação, são responsáveis por segurarem o leito desse rio. Porque se não tiver aquela vegetação, o rio ele pode aumentar o seu leito, enfim, dependendo da vazão dele, quantidade de água que tem ali dentro. Então a vegetação ela mantém, o canal, né, o rio ele é assim, ele não vai muito lá para frente e voltar, ele vai continuar assim. Então quem mantém o rio da forma como ele é a vegetação que está no seu entorno. E essa vegetação também funciona como uma barreira. Ou seja, todos aqueles sedimentos que estão ali nas margens do rio não caem para as águas ali do rio, justamente, ou caem muito pouco, justamente por conta dessa vegetação que impede que isso aconteça. Agora, quando o homem retira essa vegetação, seja para a agricultura, seja para construir casas, condomínios de luxo, como São Paulo tem muito, Rio de Janeiro também, o que ocorre? Não tem mais ninguém para segurar a margem do rio. Então ele pode se deformar. Além disso, não tem ninguém impedindo a deposição de sedimentos no leito do rio. O que acontece? Sedimento. Forma-se uma forma de barreirinha. Forma-se uma barreirinha que impede com que o quê? Com que o rio, com que a água do rio flua naturalmente. Ele pode passar pelos lados, mas muitas vezes acaba formando uma espécie de barreira mesmo, em que de um lado você tem água e do outro você não tem. Soma-se
a isso? Lixo, dejetos humanos, cocô, xixi, lixo urbano, rejeitos industriais. Um outro ponto também que gera esse assoreamento. Lembra que eu falei algumas vezes sobre a irrigação que o agronegócio desenvolve a partir das águas dos rios? Se não tem água no rio para transportar sedimentos, esses sedimentos vão começar a se depositar no leito do rio. E ao longo do tempo vão formar uma barreirinha, gerando o quê? Assoreamento. Tá? Vamos passar aqui para o nosso último slide. Gerando obstrução do leito do rio a partir da disposição de sedimentos, areia e detritos, desperdício e poluição das águas do planeta. Vamos agora falar de um outro tópico muito importante, que é o seguinte. Vamos tratar aqui da poluição oceânica. Essa poluição é muito feita a partir de quê? A partir da extração de recursos, como pesca, recursos minerais e da navegação. A navegação, os grandes navios cargueiros, eles precisam de carvão, petróleo, enfim, eles queimam combustíveis fósseis para se locomoverem. E isso gera um impacto para o mar, porque uma parte vai ser jogada no mar. Tranquilo? Além disso, a gente tem a pesca, matando espécies animais, a busca por recursos minerais, tá? Então tudo isso aí vai impactar os oceanos, tá? Vou falar agora de poluição de rios. É uma poluição que vem do esgoto doméstico, mas vem também de indústrias, vem do agronegócio e vem de minas. Já falei bastante sobre isso, não preciso nem me desgastar, né? Mas basicamente é essa poluição que a gente gera com o nosso cocô e com o nosso xixi quando nós não temos um sistema de saneamento básico decente, como a cidade do Rio de Janeiro basicamente não tem, né? Rejeitos industriais, agronegócio jogando seus herbicidas, pesticidas, né, que chegam como que contaminam o solo, chegando até zonas saturadas do solo, né, que essas zonas saturadas se comunicam com os rios, que vão, obviamente, contaminar também os rios, né, e a atividade de mineração, que estão ali procurando ouro ou então outros metais preciosos, e por conta desse movimento, o iodo que eles utilizam para esse processo acaba poluindo também aqueles corpos hídricos, tá bom? As consequências são ameaças a espécies vegetais e animais, transmissão de doenças, escassez de água e de alimentos, tudo isso se desenvolve por conta dessa poluição hídrica, tá bom? Desperdício, vamos pensar um pouquinho agora sobre esse desperdício dessas águas. O Brasil desperdiça 41% de toda a sua água tratada. O Brasil trata a sua água. 41% do que ele trata é desperdiçado. A cada 100 litros de água fornecida, 41 litros são desperdiçados. Em grande parte por conta de uma falta de infraestrutura, né, que é nos sistemas de abastecimento das casas, dos estabelecimentos, enfim, dessas águas. Como muitas vezes estão muito tempo sem nenhum tipo de tratamento, né, desses canos, desses dutos, eles vão ficando enferrujados, vão criando buraquinhos ali, e a água escapa e a gente tem um desperdício. Para além disso, né, é sempre bom lembrar que o seu banho de 30 minutos ou de 1 hora não é o responsável pela diminuição da quantidade de água no mundo. Não é. Os que mais gastam água no planeta são, em primeiro lugar, agronegócio, segundo lugar, indústria. Na pequena quantidade de água doce que nós temos disponível, os que mais gastam são esses dois setores que eu acabei de falar para vocês. A população, obviamente, que não é interessante que ela gaste água de qualquer forma, porque vai complexificar ainda mais esse processo.
Mas os reais causadores de desperdício no mundo são agronegócio e indústrias, tá bom? E também, além disso, temos esse processo do encanamento, né, desses dutos, que não passam por muitas vezes, por obras de infraestrutura para deixá-los cada vez melhor, né? Então acabam rolando vazamentos, enfim, que criam esses desperdícios. Beleza, gente? E acabamos por hoje. Gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá? Qualquer dúvida, temos o nosso grupo lá do WhatsApp. E qualquer coisa vocês me procurem, tá? Para tirar qualquer tipo de dúvida, enfim. É isso, tá? Beijo, fiquem bem, sempre se lembrem que no final tudo fica bem, tá bom? Protejam-se, protejam os seus, fiquem em casa, tá? Até a próxima aula. Fui.